Bem-vindos à terceira mensagem da série de Jacó a Israel. Durante 7 semanas, 7 mensagens, estudando como Jacó, aquele patriarca improvável, se transforma em Israel, um campeão com Deus, um príncipe da nação do Senhor, da nação de Israel. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para que você seja abençoado e nos ajude a levar essa mensagem a mais e mais pessoas em nome de Jesus. Nós estamos estudando a passagem na qual Jacó se encontra com Deus pela primeira vez. Conhecemos e já falamos lá na primeira mensagem, você pode acessar esse link para assistir, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, também é o Deus de Jacó. Mas aqui nessa mensagem, aqui nesse texto, nessa passagem, esse patriarca improvável se encontra pela primeira vez com aquele que se tornaria também o Deus de Jacó. E aqui aprendemos lições tremendas sobre como nós também podemos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. O texto que estamos lendo está lá em Gênesis, no capítulo 28, a partir do verso 10. Gênesis 28, 10, a palavra de Deus diz o seguinte: Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. O título da mensagem de hoje é Pais e Filhos. A palavra de Deus nos ensina sobre o Senhor, o Deus que é geracional. O nosso Deus, o poderoso Deus, Ele é Deus de gerações. Ele quer ser Deus dos pais e também Deus dos filhos. Provavelmente você hoje é resultado de gerações anteriores que oraram, que clamaram, que tinham uma aliança com o Senhor e por fim você recebeu as consequências disso. Da mesma forma, as futuras gerações serão influenciadas por causa daquilo que você faz hoje. Sim, as suas ações não só trazem consequências para a sua vida, como trarão consequências para as suas futuras gerações. A Bíblia fala que por causa da iniquidade de uma pessoa, até a 4ª geração da mesma pessoa pode ser afetado pelas consequências. As consequências dos seus erros não só podem prejudicar a sua vida, mas como pode prejudicar os seus filhos, os filhos dos seus filhos e até a 4ª geração. Mas o melhor da história é que se uma iniquidade traz consequências até a 4ª geração, a Bíblia fala que as ações certas, que as ações que atraem a bênção do Senhor, as ações com o Deus de Israel, atraem a bênção do Senhor até 1000 gerações. Se você caminhar aí para trás na história, 1000 gerações antes de você, talvez você está experimentando consequências, você está experimentando bênçãos que foram semeadas há 1000 gerações atrás de você. Interessante que Jacó, depois de um momento muito difícil, ele foge
ali da casa do seu pai pelos seus próprios erros. Ele era enganador, ele enganou o seu irmão, ele enganou o seu pai, e ele vai fugido ali porque ele havia sido jurado de morte. O seu irmão tinha decidido firmemente o matar, e ele foge na calada da noite para a terra de Labão, uma terra distante, no deserto, que era um símbolo, uma representação de dificuldade, e mesmo experimentando a consequência dos seus próprios erros, e mesmo fugindo ali no deserto, consequência das suas ações, ele tem um encontro com o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. E o Deus que se tornaria Deus de Israel, o único Deus, o Deus vivo, transforma a sua vida por completo, reafirma a aliança que tinha com a sua família e libera promessas para o seu futuro. E eu acho muito interessante a fala de Deus para Jacó, porque nós pregamos sobre isso durante aqui a primeira mensagem dessa série, e nós falamos por várias vezes sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas se você prestar atenção aí no texto, no capítulo 28, Deus vira para Jacó e diz assim: eu sou o Deus de Abraão, seu pai, e eu sou o Deus de Isaac. Interessante que aqui Deus não afirma como é afirmado noutras passagens sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele fala só sobre ser Deus de Abraão e de Isaac, porque ele ainda não era Deus de Jacó. Em outras palavras, Deus está falando ali para Jacó: Jacó, eu não estou aqui por sua causa. Eu não estou aqui por algo que você fez, mas Jacó, eu estou aqui para afirmar a promessa que eu tenho com a sua família, não por algo que você fez, mas porque eu tenho uma aliança com seu avô Abraão, porque eu tinha uma aliança com Isaac, o seu pai. Por causa dos seus pais que eu vim aqui encontrar com você. Por causa dos seus pais eu não desisti de você. Por causa dos seus pais eu estou aqui para abençoar você. Ah, meu irmão, isso me traz uma alegria tão grande, eu como pai. A aliança que eu tenho com Deus hoje vai trazer repercussões para as próximas gerações. Talvez como Jacó, o seu filho, o seu neto, pessoas queridas da sua família estão no deserto, estão distantes do Senhor, estão experimentando as consequências dos seus próprios erros, mas por causa do seu relacionamento com Deus, por causa da sua aliança com Deus de Israel, o Espírito Santo vai lá no deserto, o Espírito Santo vai lá na terra do pecado, o Espírito Santo vai lá nas consequências dos erros aí das pessoas queridas que você tem, para transformá-los em nome de Jesus, para resgatá-los em nome de Jesus, porque você tem uma aliança com Deus de Israel. Deus vai abençoar os seus filhos, Deus vai abençoar os filhos dos seus filhos, em nome de Jesus. A Bíblia nos traz tantos exemplos sobre isso. Eu posso lembrar de Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto de Saul, o primeiro rei de Israel. Saul teve várias ações erradas e por isso foi rejeitado, escolheu um caminho de rebelião. Mas a Bíblia fala que Jonatas, seu filho, tinha uma aliança com Davi, o rei de Israel. Por fim, Jonatas morre e a Bíblia fala que Mefibosete, ele foge e vai para uma terra distante. Ele fica paralítico porque ele sofreu uma queda e ele vai ali para a terra de Lodebar, que era uma região conhecida por ser morada ali dos rejeitados, das pessoas enfermas, daqueles que eram considerados escória para aquela sociedade. Que a Bíblia fala que certo dia ali no palácio em Jerusalém, Davi, o rei de Israel, ele se lembra de Jonatas, ele se lembra da amizade de Jonatas, ele se lembra da aliança que ele tinha com Jonatas. E ele decide ir atrás do neto de Saul, do filho de Jonatas, para resgatá-lo da terra de Lodebar e trazê-lo para Jerusalém. E a Bíblia fala que desde então ele trataria Mefibosete como seu próprio filho. E Mefibosete se tornaria mais uma vez filho do rei, seria restituído daquilo que fora roubado, daquilo que lhe fora tirado. Ah, meu irmão, se você tem aí alguém da sua família que, como Mefibosete, está distante de Jerusalém, que representa o lugar onde Deus está,
que está distante do Senhor, talvez nas drogas, talvez no álcool, talvez preso pelo pecado, porque Jonatas teve uma aliança com Deus de Israel, com o rei de Israel, porque você tem uma aliança com Jesus, o rei de Israel, porque você tem uma aliança com Deus. O Espírito Santo vai lá em Lodebar, vai lá na região do pecado, vai lá na região das pessoas que estão distantes do Senhor e vai resgatar Mefibosete para Jerusalém, e vai resgatar os seus filhos do pecado e vai trazê-lo para Jerusalém, para que eles possam se tornar filhos de Deus, para que eles possam ter uma experiência com Deus, em nome de Jesus. Se lembre, por causa da sua aliança com o rei, por causa da sua aliança com Jesus, Deus vai fazer com que a bênção do Senhor se estenda para os seus filhos, os filhos dos seus filhos, até 1000 gerações, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, foi uma bênção para você, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de deixar o comentário e enviar para que mais pessoas também sejam abençoadas, em nome de Jesus.